Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês, pedindo ao Mestre Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos ampare. Agradecendo à Casa Sec Luz pelo convite. É sempre bom, né, falar do Espiritismo, falar dessa doutrina, falar dos ensinamentos do Mestre. E hoje a gente vai falar sobre a lei de justiça, amor e caridade. E para começar, eu queria falar sobre um personagem de um livro que eu acho que é um dos livros, um dos melhores livros assim que a gente vai ver na literatura espírita, que se chama Memórias de um Suicida. Né? Ele foi escrito por Ivone Pereira e foi uma psicografia do espírito Camilo Cândido Botelho. Camilo, na verdade, ele é Camilo Castelo Branco, que foi um escritor português, que também suicida, né? Escreveu por ser suicida. Ele conta a história dele depois que ele se suicidou. Ele se suicidou, inclusive, por conta de problemas. Ele descobriu que ele estava ficando cego e não conseguindo conviver com a ideia de que ficaria cego, que não conseguiria mais enxergar, ele tira a própria vida e dando um tiro na cabeça. Então Camilo vai nos dizer, vai nos contar a história do que aconteceu após a desencarnação dele. E o livro, ele é muito intenso, ele é muito profundo. Ele foi em 1944, Ivone, ela levou o livro à Federação Espírita Brasileira, pensando em que eles pudessem analisá-lo e publicá-lo. No entanto, ao chegar lá, ela, mesmo na escada, quando estava subindo as escadas, ela encontrou com o Mário Quintão. E o Mário Quintão, e ela falou, né, que a gente estava com um manuscrito de um livro que falava sobre os suicidas. E Mário Quintão não quis nem ouvir, disse, não, a gente só está publicando o livro de Chico Xavier. Então não tem condições a gente nem ler, nem ver esse livro, não tem condições nenhuma. E Ivone aí foi para casa, pensou inclusive em queimar, em dar fim naqueles manuscritos. No entanto, desistiu, né? Dizem que foi impedida de jogar fora os seus escritos pelos espíritos. E anos mais tarde apareceu Leon Denis para ela e falou que gostaria de pegar aqueles manuscritos para que fizessem uma revisão, uma complementação, para que assim inserissem algumas questões doutrinárias que ficaram de fora na primeira versão. Então, quando chegou em 1954, ela finalmente concluiu o livro, levou na Federação Espírita Brasileira e a partir daí foi aprovado, foi publicado e a gente tem hoje essa obra belíssima que é esse livro, que é super recomendável. No entanto, o que esse livro traz de importante para a gente? Ele conta a história de 5 personagens, né? Todos suicidas, inclusive um deles é o Camilo, e todos eles estavam no chamado Vale dos Suicidas. Eles estão lá em bastante sofrimento, né? Sofrendo horrores por conta das sequelas espirituais do suicídio. E num determinado momento eles são socorridos, né, pela Legião dos Servos de Maria, que de vez em quando ia lá e resgatava alguns espíritos que já tinham condições de seguir para o hospital. E eles foram levados para o hospital Maria de Nazaré para que pudessem ser tratados, né? E um dos personagens que eu acho que é um dos mais carismáticos, um dos que mais nos nos emociona, é Mário Sobral. Mário Sobral é um português, ele cursou a Universidade de Coimbra, era um homem rico, né? Tinha uma família, tinha esposa, filhos e tudo, mas ele tinha um problema grave que era a boemia. Ele gostava
gostava da boemia, gostava da noite. E foi numa dessas escapadas que ele conheceu Eulina. E se apaixonou perdidamente por Eulina. Eulina passou a ser o objeto de desejo e de amor. Por ela ele fazia tudo, ele largou a família, ele gastou tudo que ele tinha para dar tudo a ela, uma brasileira. Ele português, ela uma brasileira. E um dia, Eulina simplesmente não quis mais ele. Desistiu dele, não queria mais. O que foi que ele fez? Ele simplesmente foi na casa dela e tentou convencê-la a ficar com ele. Pediu, implorou, suplicou, chegou a chorar, pedindo ela que ficasse com ele. Não me abandona, fica comigo. Mas ela, irredutível, não queria mais ele, não a amava mais. E já estava com outra pessoa, não queria mais saber dele. E começou a rir da cara dele. Ele falava e ela rindo, e gozando dos sentimentos dele, achando engraçado. E ele foi se inflamando, até que ele perdeu a cabeça. Foi lá e a matou. Então, com as próprias mãos, ele acabou com a vida dela. E nesse momento, quando ele viu ali o corpo da mulher amada, que ele tinha matado, ele não aguentou. Arranjou um lençol, amarrou e se enforcou. Cometeu o suicídio. Diz que ele chegava lá com problema no pescoço, ele não conseguia dobrar o pescoço. Das sequelas do suicídio. Mas ele, quando ele chega lá e ele dá de cara com a realidade espiritual, ele percebe que nem a morte dela, nem o suicídio acabavam com tudo, que a vida continuava, e o arrependimento bate quando ele começa a verificar que na consciência, a consciência dele pesa por conta dos 2 crimes que ele cometeu. Ele pede que esqueça. Ele pede que o esquecimento se fosse possível, esquecer tudo que ele tinha feito e começar. Ele, nesse momento, ele começa a ter o arrependimento e pede também a reparação. E é nesse hospital que ele vai aprender, ele vai descobrir 2 coisas, que ele pode esquecer e pode reparar, desde que ele reencarne. Ele voltando à Terra, ele vai mergulhar na carne e vai esquecer aquilo que ele fez, pelo menos momentaneamente, enquanto ele estiver na Terra, enquanto ele estiver no corpo. E vai ter condições também de reparar o mal que fez. O mal principalmente a si mesmo. E aí ele pede a oportunidade, né? Mesmo os amigos falando, peraí, Mário, agora não, segura mais um pouco, fica mais um pouquinho aqui, bora aprender. Ele, não, eu não aguento, eu não quero ficar aqui com essa lembrança, eu quero esquecer. E eu quero reparar o mal que eu fiz. E pede para reencarnar. Mas o que ele pede é que não venha com o instrumento que ele usou para matar a mulher que ele amava, as mãos. Ele pede para nascer sem mãos, porque neste momento ele não vai ter mais nenhum recurso para poder agredir as pessoas que ele ama. E interessante, é uma das passagens mais tocantes do livro, é quando os amigos vão se encontrar com o Mário, que ele vai reencarnar, e os amigos chegam no lugar e olham ele chegando e partindo, né? Ele passando, e quando ele levanta os braços, só vem 2 tocos de braço, não tem mãos. Ele já não tinha essas mãos. E é interessante que ele volta, ele reencarna, e a lição de Mário, né, a história de Mário, ela vem muito falar pra gente dessa questão dessa lei, que é a lei de justiça, amor e caridade, que é uma lei natural, é uma lei divina, e é a 10ª lei.
do terceiro livro, terceira parte do livro dos Espíritos, né, que vai falar para a gente sobre as leis morais. Ela é a 10ª, né? Tem outras leis morais que tem a lei da adoração, a lei da reprodução, tem a lei da destruição, lei da sociedade, da liberdade, da igualdade. Todas essas são consideradas leis naturais ou leis divinas. Mas assim, o que é lei então pra gente, né? A primeira coisa que a gente precisa saber é o que é lei. Leis são regras de conduta, né? Se nós vivemos em uma sociedade, a gente precisa de leis para que disciplinem, né? Sejam disciplinadas nossas condutas. A gente não pode sair aí fazendo o que quer, né? Sem nenhum tipo de limite, né? E esse limite que nos dá são as leis. Essas leis podem ser escritas, né? Temos diversas leis no âmbito civil, no âmbito processual, âmbito penal, trabalhista. Né? Temos diversos códigos que regulam a nossa vida em sociedade, mas também existem leis que são advindas do costume, que são as regras sociais que são impostas de uma forma que não está escrita, mas a gente sabe que tem que cumprir. Por exemplo, se a gente chega num banco, tem uma fila, eu sei que eu não posso passar naquela fila, porque se eu não tenho prioridade, eu tenho que ir para o final da fila. E se for uma fila de prioridade, mesmo assim eu tenho que ir para o final da fila, porque as pessoas que chegaram na frente têm direito, né? É uma regra que foi estabelecida que quem chega primeiro vai ser atendido primeiro. É uma questão que não existe uma lei no banco dizendo que quem chegar vai entrar na fila. Não. Mas quando a gente enxerga, quando a gente vê uma fila, a gente geralmente cumpre, né? Nem todo mundo cumpre, nem a lei escrita, nem a lei, nem o costume. Tem pessoas que realmente não dá para violam mesmo e não estão muito preocupadas com isso. Mas então, assim, se a lei é uma norma de conduta, o que seria então essa lei natural? Essa lei natural seria a lei de Deus. É uma lei que é única e verdadeira. Ela são essas leis que a gente já falou aqui, que eu falei de igualdade, liberdade, são leis que foram criadas por Deus, né? E que a gente vai ter que, de uma certa forma, obedecê-las. E todo o nosso sofrimento, nossa infelicidade está vinculada ao descumprimento dessas leis. Então, quando Kardec perguntou aos espíritos se é eterna a lei de Deus, eles responderam que ela é eterna e imutável, como o próprio Deus. Eterna e imutável. Então, ela sempre vai existir, sempre. E ela nunca vai mudar. E agora, mudar. Por que a lei de Deus não muda, né? Se a gente pensar na lei do homem, a lei dos homens muda o tempo inteiro, né? Há pouco tempo atrás, há menos de 150 anos atrás, uma mulher teve que assinar uma lei chamada Lei Áurea, dizendo que não havia, né, os escravos estavam libertos, ou seja, antes havia uma lei que autorizava um homem escravizar outro homem, ser dono de outro homem. O escravo era coisa, né? E existia uma lei que garantia a propriedade de alguém por outro alguém. É interessante que a gente, né, isso foi em 1888 que a Lei Áurea foi assinada, menos de 150 anos atrás, e no entanto a gente está vendo que hoje em dia estão se falando muito dessa questão do racismo, do preconceito, né? Já que a nossa escravidão foi com essa mão de obra, né, negra, engraçado que a Lei Áurea foi assinada, mas mesmo assim, ainda hoje a gente ainda está discutindo, né, os direitos iguais, respeito, coisas que, embora não é uma lei que modifica o pensamento humano, né? E que bom que a gente está vendo movimentos que estão buscando
mostrar ao homem que ele é igual ao outro, né? Que na essência, o gene, no sangue, na pele, todos somos iguais. Não existem diferenças. E para Deus, então, mais ainda, né? Somos criaturas, fomos criados todos simples e ignorantes, fadados à perfeição, tanto o homem como a mulher, o branco como o negro, o amarelo. Não existe essa coisa de cor, de raça, de nada disso no mundo espiritual. Somos espíritos. Estamos aqui de passagem, cada um escolhe o corpo que lhe é apropriado para aquela experiência. Então, é interessante que a gente vê então que a lei ela vai se modificando de acordo com a evolução também da sociedade. À medida que a sociedade evolui, ela se desenvolve, as leis também mudam. Então, são leis mutáveis. A gente pode falar também, por exemplo, a mulher. Há poucos tempo atrás, uma mulher era impedida de votar. O divórcio é algo recente. 50 anos atrás, não se falava em divórcio, não se podia conceber divórcio. Hoje a gente vê o quanto essas leis já foram derrogadas, muitas já se acabaram, leis novas vão surgindo, acompanhando justamente a evolução da humanidade, a evolução da sociedade. Muitos lugares tiveram pena de morte, hoje não existe mais. Então essas leis, elas precisam ser mutáveis, porque elas precisam acompanhar o andar, né, da sociedade. Mas a lei de Deus, ela não necessita. Ela é imutável porque ela é perfeita. E o que é perfeito, a gente não muda. Não precisa de mudar. Quando Deus instituiu as leis dele, que são leis eternas, imutáveis, porque são perfeitas, ele quis mostrar a todos nós qual é o caminho que nós temos que trilhar para chegar à perfeição. E na obediência dessas leis, com certeza chegaremos lá. Então, estamos falando da lei de justiça, amor e caridade. A lei é uma só, a lei de justiça, amor e caridade. Mas cada palavrinha dessa, ela representa uma coisa: justiça, amor e caridade. E eu queria fazer um link com vocês do que cada uma delas poderia representar. A primeira questão é com relação à justiça. A justiça, a gente pode vincular a justiça à primeira revelação, que foi a de Moisés. Moisés, ele nos trouxe uma ideia, né, para os hebreus na época. Eles tinham saído do Egito, né, estavam politeístas, adorando vários deuses. E Moisés estabeleceu o Deus único, reestabeleceu, na verdade. Porque a história do Deus único dos hebreus vem desde Abraão. Mas os hebreus tinham se perdido um pouco nessa questão, Moisés resgatou essa história, essa ideia do Deus único e trouxe para eles os 10 mandamentos. Nesse caso, a gente poderia dizer que os 10 mandamentos seriam a lei, o primeiro passo da lei de Deus. E aos homens, mostrando aos homens o que seria a sua lei e uma concepção de justiça, né? Porque ele vai dizer: não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo. São mandamentos que mostram que devemos tratar, como devemos tratar o outro, né? Por uma questão de justiça. E aí eu queria trazer para vocês que na questão 876 do Livro dos Espíritos, os Espíritos vão dizer, né, que no coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem, em circunstâncias idênticas. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Ou seja, onde é que fica a justiça? É fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fizesse conosco. Então, estamos vivendo num momento agora extremamente difícil para todos.
e talvez mais doloroso ainda para aqueles que possuem necessidades mais especiais, né? Tem muita gente passando fome, tem muita gente doente, tem muita gente necessitada do pão, do amor, do aconchego, da palavra. E a justiça é tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Então, se eu vejo o que está acontecendo no mundo e não tomo nenhuma atitude, eu não estou sendo justa. Não estou praticando essa justiça, porque eu estou me enquadrando numa situação melhor do que o outro. No entanto, nós temos que buscar a igualdade. Se aquela pessoa está necessitando de algo e eu tenho condições de fazer um bem, de socorrer, que seja com minhas sobras, que seja também com o meu essencial, melhor ainda, a gente tem a obrigação de fazer, porque é uma questão de justiça. Estamos todos nesse barco. Hoje podemos ter recursos, amanhã podemos não ter. E a gente não pode perder essa oportunidade, a oportunidade de fazer o bem e de fazer com que a justiça ela se espalhe. Isso seria a primeira revelação. Primeira revelação, Moisés, justiça. Partindo agora para uma segunda revelação, que é o amor. E quem trouxe? O Cristo. Né? Cristo, ele é o exemplo, né, maior do amor de Deus. Ele trouxe para a gente o que Deus, mostrou para a gente o que Deus é. Chamou Deus de Pai. Olha que amor. O que a gente pode esperar, né? De alguém que nos colocou no mundo, que nos deu tudo, e se não esse amor intenso, grande de um pai. Embora a gente saiba que existem muitos, né, que não correspondam a esse nome, não dignificam o nome pai, mas a gente sabe que Deus, que é amor, ele ampara e nos protege. Mesmo quando a gente não saiba, mesmo quando a gente acha que na nossa infantilidade, que Deus não está olhando para a gente, que está tudo perdido, na verdade, ele está sim, tratando a gente com amor. E às vezes a dor que a gente sente é o remédio, é o único remédio que a gente tem para a cura das nossas imperfeições, para a cura da nossa alma. Então essa noção de que o Cristo, ele veio trazer essa mensagem, que é a mensagem do amor. E se a gente parar para pensar, enquanto Moisés trouxe 10 mandamentos, Cristo só trouxe 2. Cristo pegou aqueles 10 mandamentos de Moisés, que significava a justiça, e resumiu esses 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro mandamento. E ao próximo como a si mesmo, segundo mandamento. Então, todo mandamento de Deus, todas as leis se resumem à lei do amor. O amor ao Deus e o amor ao próximo. Mas o próximo como a nós mesmos. Então, são 3 tipos de amor. E só ele basta. Só ele é suficiente. Não precisamos de mais nada, porque à medida que estamos amando, estamos aprendendo a amar, estamos indo em direção ao Criador, que é puro amor, é pleno amor. E, por fim, para a gente passar para caridade, nada melhor do que a terceira revelação, que foi dada pelos Espíritos. E o que é caridade? Caridade é o amor em ação. Então, o amor que o Cristo nos trouxe, ela se reflete, ela age através da caridade. E a caridade é tão importante para nosso crescimento que o próprio Kardec colocou como lema do Espiritismo que fora da caridade não há salvação. É interessante que a gente vai encaixando cada uma dessas palavras, né, dessas
desse caminho que a gente vai trilhando pela justiça, pelo amor e pela caridade. E tudo isso é um caminho que nos leva à perfeição. É essa lei de amor, justiça e caridade que, na verdade, vai resumir todas as outras, né? Que aquele que alcançou a justiça, o amor e a caridade, já conseguiu conceber, já conseguiu entender, compreender e colocar em prática todas as demais leis morais. E na questão 886, Kardec pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E os espíritos vão responder: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. O que seria benevolência? É a caridade material. É a ajuda, é ter boa vontade com os outros, né? Sabendo da necessidade do outro, poder socorrê-lo. E essa caridade não é só dar, é também doar, se doar. Eu lembro de uma propaganda muito interessante que tinha aqui nos outdoors de Salvador, que era uma propaganda bem interessante de uma creche ou um orfanato, não me lembro o que era, que ele tinha assim: precisamos de feijão, de 1 quilo de feijão. E precisamos também de alguém para fazer aviãozinho. Ou seja, para pegar a colher e botar na boca da criança, ajudar ela a comer, dar o feijão a ela. Então, nesse caso, não é só dar o feijão, não é só se desobrigar. É lógico que essa caridade também é válida, a gente não descarta. Mas o fazer, o se propor a dar de si ao outro, essa é uma caridade muito mais valiosa. Não precisa ser o doar algo, mas às vezes é o ouvir alguém, oh meu Deus, que saudade, dar um abraço em alguém, né? A gente tá tão afastados um dos outros que nem um abraço a gente está podendo se dar. Mas o ouvir, o abraçar, o consolar, fazer feliz, fazer sorrir, tudo isso é uma caridade. Tem uma história muito interessante de Chico, que conta que uma vez uma mãe chegou lá no centro procurando ele, e quando encontrou, Chico estava na mesa. Ela chegou para ele, olhou nos olhos dele e falou: Chico, eu perdi meu filho. Meu filho foi embora. E começou a chorar. E Chico se emocionou tanto naquele momento, levantou da cadeira, deu um abraço nela e começou a chorar também. E os dois ali em prantos, chorando, abraçados. Ele não disse uma palavra. Não disse nada, só chorou. Com ela, junto dela. E ela aí acabou, né? Ela saiu, foi embora e disse às pessoas que nunca tinha recebido tanto consolo como naquele momento. Ele não fez nada, só abraçou e chorou com ela. Ele fez tudo que ela precisava, tudo que ela necessitava naquele momento de dor. E Madre Teresa, ela tem uma mensagenzinha que eu acho muito bonitinha, que ela falou o seguinte: o bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja você que no final das contas é entre você e Deus e não entre você e os homens. O fato da gente estar fazendo algo por alguém não significa que a gente está fazendo por A, por B, por C, indistintamente. Estamos fazendo por Deus, por Jesus, por nós. Na verdade, sempre seremos nós os beneficiados, porque aos outros sempre haverá alguém que pode fazer se a gente deixar de fazer. A indulgência para as imperfeições do outro seria a misericórdia, a compreensão, a tolerância.
é o que a gente chama da caridade moral, né? E essa é, às vezes, muito difícil. Porque, às vezes, a gente suportar, né, aquela pessoa que nos agride, ou tem ser tolerante, né, com aquelas pessoas que nos cansam. Essa caridade, às vezes, é muito complicado. É o filho difícil, o marido problemático, o chefe que nos persegue, né? Todo esse tipo de, de provocações e que exigem de nós essa indulgência, ela é muito complicada, às vezes, para a gente poder administrar. Mas é lógico que isso tudo é um processo, né? Se aprendemos que a caridade material tem que ser feita, a caridade moral também está dentro do nosso esquema, né, de aprendizado, para que a gente possa se formar em anjos. E, por fim, o perdão. E o perdão das ofensas é a caridade para nós mesmos. Porque perdoar, muitas pessoas acham que quando a gente perdoa, a gente está libertando aquele que fez o mal para a gente. E, no entanto, o perdão, ela liberta a nós. Porque quando a gente não consegue se desvincular da raiva e do ressentimento, quem sofre somos nós. Quem não perdoa é quem mais sofre. E Bemei tem uma mensagem que eu acho muito bonitinha também, que eu vou ler aqui para vocês, que no livro O Espírito da Verdade, Chico Xavier, ela vai dizer: e se algum deles te fere diretamente a carne ou a alma, não levantes o braço ou a voz para revidar. Busca no silêncio a inspiração do Senhor. E o Mestre, como se estivesse descendo da cruz, em que pediu perdão para os próprios verdugos, te dirá compassivo: perdoa sim, perdoa sempre, porque em verdade aqueles que não perdoam também não sabem o que fazem. Olha que lindo, né? Jesus sabia da imperfeição de todos aqueles que estavam, de alguma forma, maltratando, fazendo mal contra ele. E ele na cruz dizia: perdoa, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E Memei vem dizer de uma forma brilhante que também aqueles que não perdoam também não sabem o que fazem. E vão simplesmente entrar num processo não só espiritual, mas psicológico muito, muito doloroso, né? Se não conseguem se libertar daquilo que lhe fizeram. Porque na filosofia, né, se fala que o que importa não é o mal que fizeram a nós, é o que nós fazemos com o mal que nos fizeram. Isso é que é importante. E é isso que a gente precisa se libertar. Bem, para terminar, nós vamos falar então sobre... Vou voltar ao nosso amigo Mário Sobral, né, que a gente deixou ele lá no começo, a gente começou a falar sobre ele. E o que aconteceu com o Mário? Eu vou dar spoiler aqui, infelizmente, para vocês, porque a gente precisa concluir o nosso pensamento. Mas eu acho que, independente do spoiler, vale a pena ler, porque uma coisa é eu falando, outra coisa é você lendo. A emoção de ler o livro e ver essas cenas é algo deslumbrante. E o que aconteceu com Mário, né? Mário era aquele homem rico, saído da universidade, né? Tinha feito universidade, tinha uma família, né? Era culto, então era assim, tinha todas as oportunidades. Naquela vida, ele tinha todas as oportunidades de fazer o bem, de se transformar numa pessoa melhor. Quando ele veio dessa vez reencarnar, ele reencarna em situações completamente diversas. Primeira coisa, ele era rico, nasceu pobre, porque precisava aprender a dar valor, né, a todos os recursos que lhe foram dados anteriormente. Nasceu mutilado, né? Nasceu sem os braços, sem as mãos, na verdade. Tinha braços, mas não tinha mãos.
porque achava que as mãos tinham sido o instrumento que tinha levado ele a cometer os dois crimes, né? Tanto o homicídio como o suicídio. Ele nasceu doente, nasceu com problema na traqueia, né? Mostrando que eram os requisitos do suicídio, né? Além do mais, ele nasceu analfabeto. Nasceu não. Ele não teve condições de estudar. Por quê? Filho de uma prostituta, quando a mãe viu aquela criança sem mãos, ela rejeitou. Ele então foi adotado por uma lavadeira, uma mulher muito pobre, lavadeira, e foi morar com essa mulher. Essa mulher cuidou dele junto com a filha, ela tinha uma filha, e quando chega mais adiante, Camilo resolve, né, convidado a visitar ele. Isso já tinha se passado anos, né? Camilo, no mundo espiritual, ele ainda estava lá no hospital, estudando, estava indo para a universidade, estava se aprimorando e morrendo de medo de reencarnar. Ele não queria saber de reencarnar, porque ele sabia que se ele reencarnasse, ele teria que responder, né, por todos os deslizes que ele tinha feito na outra encarnação, principalmente com relação ao suicídio. Então, ele não queria reencarnar, mas foi convidado a visitar o Mário Sobral na Terra. E ele veio. Veio na companhia dos mentores de lá da cidade que ele estava, no mundo espiritual. E quando chegou lá, ele tomou um choque, porque viu aquele homem, era um trapo. Era um mutilado, um doente. Ele estava lá, não podia fazer nada, porque ele sequer podia trabalhar, porque ele tinha uma doença. E ele ficou incomodado com aquilo. Aquele homem não lembrava o Mário Sobral que eles tinham conhecido. Aquele homem que, ao se despedir e vindo para a Terra, estava alegre e feliz porque ele ia esquecer o mal que tinha feito e ia reparar o dano. Então ele tomou um choque ao ver aquilo e achou que esse tipo de visão para ele achou que ele não ia conseguir reencarnar mais, que ele não ia ter condições de reencarnar. Então o mentor vira para ele e fala: o que você vê aí é ruína? Na verdade, a gente está vendo um grande homem. Nós estamos vendo o ressurgir de um espírito, porque ele ali, naquela condição, ele está resgatando tudo o que ele fez de ruim para ele e para os outros. E olha a misericórdia divina. Tá vendo essa irmã dele que está cuidando dele, que está alimentando, dando remédio, que está falando carinhosamente com ele? Você sabe quem é essa mulher? É Olinda. Justamente. A vítima reencarnou junto com o algoz para poder também se redimir. Porque ela também começou a ter consciência de que foi ela a causadora da queda dele. Foi graças a ela que ele caiu, tanto no assassinato como no suicídio. E aí, nessa encarnação, está ele reparando, ela também ajudando, colaborando, e ambos evoluindo na dor. Mas às vezes a dor é o remédio, é a dor que vai curar. Então, o que a gente vê na história de Mário Sobral? A justiça de Deus, ela não é de Deus, é nossa. Quando nós temos consciência de que fizemos um mal, como o Mário fez, como o Mário teve essa consciência, nós pedimos o resgate, nós pedimos a reparação. E graças a Deus, Deus é assim, as leis divinas são tão boas porque a gente não precisa pagar a nossa dívida no total, a gente vai pagando aos pouquinhos. À medida que a gente vai se fortalecendo, a gente vai reparando ela. A lei da justiça
se encontra aí. A lei do amor também está aí. O amor também está presente nessa história. Quando a gente pensa que o amor que ele tinha por Eulina foi capaz de fazer com que ele enxergasse todo o mal que ele tinha feito a ela e a ele. E graças a esse amor, ele foi capaz de ser movido à reparação, ao arrependimento e à reparação. E a caridade, a gente vê a caridade no auxílio de Eulina, na evolução dele, né? Quando ele está em prova, quando ele está na expiação, ela está ali, do lado, ajudando e colaborando com ele. E eu acho que é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Que a lei de justiça, amor e caridade, ela é o ápice de todo espírito. Quando nós estivermos cumprindo fielmente essa lei, né, sem afrontá-la, estaremos bem próximos, né, do final da nossa evolução. Já seremos praticamente unos a Deus. Como Jesus dizia, né, eu e o Pai somos um. Um dia nós também poderemos dizer isso, né? Estamos tão próximos a Deus que nós percebemos a lei que devemos praticar, o que devemos cumprir. Para terminar, eu gostaria somente de fazer uma oração. É um Pai Nosso, mas é um Pai Nosso diferente. Ele foi escrito por Francisco Cândido Xavier e é da autoria do irmão Monsenhor Silvério Horta. E eu gostaria de ler para vocês esse Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escasseus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evitamos todo o mal, damos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoamos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxiliamos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livre a nossa alma do erro, sobre um mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Muito obrigada a todos. Uma boa noite. Fiquem com Deus.